Por que é que quando a gente pensa em genealogia, a gente pensa em famílias de elite? Por que a gente pensa que quando alguém valoriza a genealogia ou fala que fez a investigação genealógica de sua família, está pensando em enaltecer seus antepassados célebres, pessoas importantes, pessoas da elite? Isso é o que nós vamos ver nesse vídeo. Um tipo de discussão que eu considero de suma importância para que a gente considere a importância da genealogia, sobretudo no nosso tempo, é pensar que a genealogia, ela, de diversas maneiras, ela existe desde sempre na história da humanidade. A genealogia, ela nasce, né, por conta de uma demanda, né, histórica de cada sociedade, de cada época. E eu não vou falar disso de maneira pormenorizada, mas sim partir do ponto, né, o ponto que a gente pode chamar, que é o ponto em que consagra no imaginário geral a função da genealogia, que é servir a nobreza, que é servir a realeza. Né? E, portanto, a genealogia, por conta disso, ela fica atrelada à nobiliarquia, ela fica atrelada à heráldica, ela fica atrelada ao que a gente pode chamar de modo geral de elites, né? De maneira que até hoje, quando a gente fala em investigação genealógica, interesse pela genealogia, vem à cabeça de todos, inevitavelmente, né, um certo orgulho besta de enaltecer seus antepassados importantes, né? E muita gente cai. É verdade, muita gente cai nessa bobagem, né? Eu vejo no YouTube pessoas que falam sobre genealogia e inevitavelmente elas começam a falar porque eu sou descendente de reis, sou descendente de condes, né? Dos condes de Barcelona, sei lá do que, né? Isso é uma coisa até meio cansativa, né? Uma vez que, fundamentalmente, na minha visão, na maioria das vezes isso é uma ilusão, ou é uma mentira deliberada, ou a pessoa simplesmente cai numa autoilusão, né, sem ter, porque eu tenho certeza de que a maioria esmagadora dessas pessoas jamais fez uma pesquisa séria, uma investigação séria, né, que é algo exigido, né, de um genealogista digno desse nome, para poder, de fato, comprovar que a pessoa descende, de fato, em linha reta, ou tem linha colateral de Carlos Magno, de Dom Pelágio, etc, etc, etc. Né? Então, mas existe, o fato é que existe essa associação automática de genealogia e elites, né? E, claro, a genealogia, de fato, ela se desenvolveu como uma disciplina histórica rigorosa, ela não nasce, né, com esse cuidado de rigor com as fontes, né? E seria um anacronismo pensar que a genealogia deveria, desde sempre, ter tido esse cuidado com o trabalho das fontes, né? Porque isso era algo que é um conceito de rigor de fontes, isso é um conceito moderno, tá? E de fato a genealogia começa a ganhar aquilo que do nosso ponto de vista hoje seria o trabalho rigoroso com as fontes, ela começa a trabalhar com isso, vamos dizer, de maneira, de certa forma, tardia, né? Já no último período, digamos assim, da Idade Média, por conta de uma demanda prática, administrativa, né, que fez com que ela se aperfeiçoasse nesse sentido, antes mesmo da criação, né, do que a gente conhece hoje como ciência histórica, que acaba se formando ali ao longo do século XIX, da passagem do século XVIII para o XIX, que também é uma outra discussão. Mas o fato é que a genealogia, ela, a partir do fim da Idade Média, ela começa a se configurar em torno de uma preocupação cada vez mais rigorosa com a questão das fontes, né, das comprovações genealógicas, por uma série de razões que diz respeito, sim, na maioria dos casos, a preocupações da elite governante, da nobreza que vai receber terras, às vezes da igreja, né, de um monarca, que vai receber terras de um monarca, etc, etc. E esse rigor documental vai se solidificando
em torno do trabalho do genealogista. Nesse momento ainda, vamos dizer século XVII, século XVIII, a genealogia de fato está atrelada a uma preocupação nobiliárquica, né? A preocupação dos nobres, dos reis, etc, etc, etc. Isso é uma coisa que, de certa forma, vai perdurar até o início do século XX, quando arrisco dizer que, pela primeira vez, a partir do século XX, haverá um interesse da genealogia, né? Haverá um interesse, melhor dizendo, por parte de historiadores, nomeadamente o próprio Ottokar Lorentz, que é um grande nome, que pode ser considerado o grande fundador da genealogia como disciplina científica. Não que não houvesse tido essa preocupação por parte de outros historiadores anteriormente, eu já disse isso aqui em outro vídeo, houve, mas o Ottokar Lorentz é quem escreve pela primeira vez, em 1898, uma obra sistemática em torno dessa temática, que, a meu ver, é quando se abre, de fato, uma percepção, né, de que a genealogia não deve servir, ou seja, ela tem um objeto próprio, que é basicamente aquilo que ele vai chamar de, mais tarde, na década de 1910, se não me engano, o Ernst de Vries vai chamar de unidade genealógica, que é o fato, né, da filiação, né, entre, claro, pais e filhos, né? Então, o objeto claro da genealogia se torna a análise e comprovação da filiação, né, de núcleos familiares e de linhagem, etc, etc, ou, ao contrário, a recomposição, a reconstrução histórica da ancestralidade de um indivíduo, né? Então, é ao longo do século XX que a genealogia, de fato, vai se afirmar como portadora de um objeto próprio, que é a investigação, né, das relações familiares através especificamente da filiação, né, e vai se desligar, né, das preocupações de ordem, digamos, nobiliárquicas. No entanto, isso no nosso imaginário ainda persiste, né, e por isso eu estou fazendo esse vídeo para poder lançar uma reflexão sobre isso. Então, ao longo do século XX, outra coisa, nós vivíamos, né, durante muito tempo, a civilização viveu, né, num ambiente em que a genealogia servia à legitimação de linhagens, ou seja, servia à consciência da continuidade, né, de linhagens, né, que tinha uma consciência maior ou menor dos seus antepassados. Então ela servia, digamos, sincronicamente ao registro dessa linhagem, ou seja, da continuidade no tempo de algo que havia se iniciado lá atrás num ponto qualquer. Então a genealogia, tradicionalmente, a gente pode dizer que foi uma disciplina predominantemente descendente, ou seja, da perspectiva descendente. Porque a genealogia estava sempre preocupada, sobretudo enquanto esteve atrelada às linhagens de governantes, de nobres, detentores de terras, de títulos, de privilégios, etc, etc, etc. Ela teve um enfoque na descendência, né, na comprovação dessa continuidade, né, de um tronco que se inicia lá atrás e que tem a sua continuidade num tempo presente qualquer. Ao longo do século XX, aparece de maneira mais expressiva esse interesse por pessoas que desejam conhecer a sua ancestralidade, né? Porque há né, vamos dizer, sobretudo ali no século XIX, a gente tem esse fenômeno de uma maior mobilidade geográfica. É um século de muita imigração, não que não tenha havido imigração antes, a partir, claro, dos grandes descobrimentos, né, das grandes navegações, a gente tem, digamos, o primeiro fenômeno que a gente pode chamar de globalização, né, ou seja, de uma intensa movimentação, deslocamento de pessoas entre continentes. Isso vai se fazendo muito de maneira muito mais frequente, intensa e regular. No entanto, com o processo de revolução industrial e tal, isso ainda se intensifica cada vez mais, com o navio a vapor, aquela coisa toda e tal. Então, com isso, há também digamos, um declínio daquilo que a gente pode chamar de sociedades tradicionais,
Ou seja, já a sociedade tradicional, que tem de maneira muito viva e muito natural, incorporada na sua vida cotidiana, a sua vinculação com os antepassados. Isso sempre foi um fenômeno comum na humanidade, não só digamos, na civilização ocidental, mas, né, em todos os outros continentes havia uma presença muito marcada, muito clara da ancestralidade junto às pessoas que viviam ali num determinado presente. Então, a gente pode dizer que o século da era, podemos dizer que a era industrial inaugura, em grande medida, uma decadência das sociedades tradicionais. Então, há uma fragmentação muito maior, deslocamentos geográficos que fazem com que as pessoas se percam, né, das suas raízes, para fundar novas comunidades. Pensemos, por exemplo, no grande fluxo migratório que começa a partir mais ou menos de 1850 para as Américas. Né? São movimentos migratórios disso que a gente chama hoje de Itália, fluxo migratório enorme de alemães, de mais tarde um pouco de japoneses, de russos, de ucranianos. A gente vê a quantidade, né, de representação de outras nações que há no Brasil hoje, é uma coisa, né, infinda. Tá? Então, esse fenômeno introduz também uma espécie de encerramento da continuidade dessas sociedades tradicionais. Então, a gente vive eminentemente numa sociedade burguesa, no sentido de um desenraizamento do passado. Tá? Então, nesse processo, e eu posso dizer, ao longo do século XX, você tem um outro fenômeno, que é o fenômeno desses indivíduos que já não vivem mais nesse tecido de uma sociedade tradicional e que, por diversas razões, vão se interessar por descobrir, pela primeira vez, as suas raízes. Né? De onde eu venho, quais são minhas raízes mais antigas, eu descendo, né, de africanos escravizados, eu descendo de português, eu descendo de italianos, de espanhóis, de ucranianos, de poloneses, de japoneses, né? Todos nós conhecemos pessoas que revelam traços mais orientais, asiáticos, né? E uma série de outros traços, ou no sobrenome, ou no nome. Você imagina uma pessoa que se chama Otto no Brasil. Otto não é um nome comum, né? É um nome marcadamente germânico. Né? Pessoas que têm, né, no Nordeste era muito comum, né, você vê pessoas com nomes gregos, pessoas que se chamam Temístocles, né? Pessoas que se chamam não sei, nomes que para nós no Brasil, no universo de língua portuguesa, são nomes até extravagantes. Há uma razão histórica, né? Pessoas que se chamam Dionísio, pessoas, é muito engraçado, né? Em estados do norte e do nordeste brasileiro, é uma tradição muito assim, expressiva de pessoas do século XIX, século XX, com nomes gregos, né? Agamenon, né, que a gente chama de Agamenão, ou Agamenon, né, vai depender da grafia. Então, e são fenômenos. Então as pessoas às vezes chegam num ponto e falam, mas por que isso? Por que meu pai, meu avô, meu bisavô, né, tinha esses nomes na família? Então isso são várias motivações que as pessoas têm que as levam a ter o interesse em descobrir a sua ancestralidade. Então vejam que a genealogia nesse momento, ela passa a servir a um propósito distinto do que serviu durante muitos séculos, ou até por mais de um milênio. Esse é o momento em que o enfoque da genealogia passará a ser eminentemente ancestral e, portanto, eminentemente ascendente. A gente já falou aqui em outro vídeo sobre a diferença entre genealogia descendente e genealogia ascendente, né? Então, a gente pode resumir dizendo: a genealogia descendente, ela enfoca, né, vai enfocar a linhagem, ou seja, a continuidade de um tronco que vem lá de trás. Então ela vai registrar e enfocar a continuidade de uma família, seja ela nobre, célebre ou não. E a genealogia ascendente, ela vai partir do momento presente de um indivíduo, de preferência um indivíduo vivo, que quer conhecer pela primeira vez, né, da maneira mais ampla possível, a variedade, esse leque que se abre da sua ancestralidade, porque ela tem um caráter também predominantemente regular,
de que a cada geração que a gente sobe, se duplica o número de ancestrais. 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, aquela coisa toda que vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui. Então, essa mudança de enfoque da genealogia, ela é muito bem marcada. Não que antes do século XX não se cultivasse a genealogia, né, essa genealogia que eu vou chamar de genealogia dos ancestrais, a genealogia com enfoque ascendente, mas ela durante muito tempo, muitos séculos ou até milênios, ela foi predominantemente uma genealogia de enfoque descendente, né? Ela registrava a permanência de uma linhagem, e a gente pode identificar isso com aquilo que a gente chama de sociedades tradicionais, né? No mundo fragmentado, burguês, né, de uma era industrial, em que as pessoas se perdem dessa identidade, elas tendem a orientar a sua vida de maneira, na maioria das vezes, inconsciente, por onde, né, as conexões, as necessidades econômicas as empurram, né? Eu mesmo pertenço a uma família que está ali entre o tempo todo, pelo menos ao longo do século XIX e XX, entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, ali no Vale do Paraíba, em que, sobretudo, os elementos mais, né, de menores recursos econômicos, eles se deslocam para onde tem trabalho, né? São lavradores, trabalham para fazendeiros, e tem mais trabalho aqui, eu trabalho, você tem esse fenômeno da transumância, o sujeito se muda de cidade ou até atravessa a fronteira para o outro estado porque lá tem mais trabalho. Então, nesse momento é muito comum, por exemplo, você ver que um mesmo casal que teve 5 filhos, 10 filhos, 19 filhos, vai ter cada filho nascido numa cidade diferente, né? Então, por esse exemplo, a gente pode ver que o declínio dessa sociedade tradicional, no sentido de que essas pessoas não estão mais atreladas a uma terra, né? Quando a gente recua no tempo, é muito comum a gente ver famílias, quando a gente consegue reunir a documentação para poder fazer a reconstituição dessa ancestralidade, a gente vê que a tendência é cada vez maior, quanto mais recuamos no tempo, de ver uma família estacionada numa mesma vila, numa mesma aldeia, numa mesma localidade. Uso mais ou menos, mais uma vez como exemplo, a genealogia ancestral, né, ascendente da minha esposa, né, porque eu consegui avançar muito na investigação genealógica dela, e os imigrantes, os ascendentes dela que vieram da Itália, por parte do pai dela, é muito interessante que durante mais ou menos uns 200 anos eles estão, eu brinco e falo, pô, durante 200 anos essa gente morou na mesma rua. É uma cidade, ela já visitou essa cidade, uma cidade de Enna, né, na Sicília, é um tamanho menor que um bairro no Rio de Janeiro, e essas pessoas estiveram ali por séculos, né? Por quê? Porque não havia esse deslocamento, as pessoas eram atreladas àquela terra, todo mundo se conhecia durante séculos, eram todos parentes, então a pessoa era muito pobre e era parente muito próximo de uma pessoa muito rica, isso era absolutamente comum. Então a separação entre classe social também nesse momento é uma coisa totalmente diferente do que a gente entende hoje. A própria noção de classe é uma noção mais recente. E à medida em que vamos nos aproximando do século XX, essa associação a uma terra, né, essa sociedade tradicional, ela vai se desfazendo, porque ela vai sendo mais orientada pelas necessidades econômicas para encontrar trabalho em outro lugar, etc, etc, etc. Né, vão atrás de oportunidade. Então a gente passa a ter a genealogia com esse, né, no meio desse processo, que eu estou chamando aqui de maneira muito simplificada, de transição de sociedades tradicionais para sociedades burguesas, né, que vão ser orientadas mais pela necessidade econômica. Essas pessoas se desenraizam, né, de lugares onde seus ascendentes estiveram por 300 anos, 400 anos, vai saber lá por quanto tempo, né? Então é uma questão, eu estou falando aqui uma questão de tendências. Sempre poderemos encontrar exceções nos dois casos, mas estou falando aqui de tendências mais gerais, tá? Então, a genealogia, ela vai, digamos, no século XX, vai aparecer um ramo de genealogia que vai se desatrelar da nobiliarquia e vai passar a assumir um caráter ascendente de reconstituição da ancestralidade, né, dessas pessoas que já não vivem mais num ambiente de sociedade tradicional. Então, nesse momento, alguns vão dizer, agora a genealogia está pura, ela já não é mais contaminada, né,
né, da sua função de servir a interesses nobiliárquicos, a interesses de elites, e aí a gente pode chamar de, tem genealogistas que dizem, essa genealogia também é uma genealogia popular, né? Ela é a genealogia pelo interesse de conhecer os seus ancestrais e não devido a uma proeminência social, a pessoas que têm poder de mando, de chefia, de governo, de prestígio social, mas é uma coisa motivada pelo interesse puro que as pessoas têm, e que é um interesse absolutamente legítimo, de conhecer suas origens. Então esse é mais ou menos o percurso feito pela história, né, da genealogia, no que diz respeito ao seu atrelamento a elites, a pessoas célebres, importantes, pessoas proeminentes, de famílias proeminentes, e essa genealogia desatrelada, né, dessa nobiliarquia, dessas elites, e que vai ter esse interesse, vamos dizer, histórico também, é um interesse diferente, mas é histórico, igualmente histórico, de encontrar algo que se perdeu, encontrar as suas origens, né, e que vai necessitar, vai também igualmente de trabalhar de maneira historicamente rigorosa, no que diz respeito à comprovação dessas filiações que vão, né, nos conduzir até os ancestrais num momento mais recuado, mais distante no tempo. Então é essa a reflexão que eu tinha para deixar para vocês, né, uma maneira de fazer com que vocês compreendam, né, as mudanças pelas quais passou essa ciência, ou essa disciplina, ou essa técnica, né, que a gente conhece por genealogia. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que a gente posta aqui toda semana, deixe seu comentário e divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Então, por hoje é só. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.